A gente está com duas peças aqui, duas peças automotivas. A mesma peça. A gente tem uma peça boa, transparente, cristalina, e uma peça ruim. Dá para ver bem a diferença aí do vídeo, né? Vamos aplicar o PDCA nesse caso aqui. Então, o primeiro passo, planejamento. Por que essa peça saiu desse jeito? Por que essa peça é ruim? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que ela é ruim? Por que isso aqui é um problema? Parece óbvio, quando você pega a diferença, parece óbvio, lógico que isso aqui é um problema. Mas a gente tem que entender no contexto da organização, no contexto do mercado, por que isso aqui é um problema. Bom, é um problema por quê? Isso aqui é uma peça automotiva. Uma pessoa que vai comprar um veículo e ver uma peça desse veículo novo nessas condições, ela não vai comprar, ela vai olhar e falar, o que é isso? Qual a qualidade do resto desse carro, se essa peça está nessa condição? Então é uma peça visual, né? Esse tipo de peça tem que ter um aspecto bom. Então por isso que é um problema. O cliente não aceita esse tipo de situação. A gente sabe por que isso é um problema. Então a gente tem que entender por que esse problema aconteceu. Qual o custo que esse problema está me causando. A gente vai começar a analisar todo o contexto de fabricação dessa peça, desde a chegada da matéria-prima até... É uma peça injetada. Na fase de planejamento, a gente vai coletar o máximo de informação possível que a gente precisa para resolucionar o caso. Nessa circunstância, a gente tem que entender qual é esse material, quem trabalhou nesse material, foi o primeiro turno, foi o segundo turno, enfim, a gente vai coletar o máximo de informação possível para poder entender por que esse problema aconteceu e o que a gente vai fazer para resolucionar esse problema. A gente está falando aqui do policarbonato, ele é injetado. Bom, vamos coletando informação para poder planejar o que a gente vai fazer. Por que isso aconteceu? Pode ser a temperatura do canhão da máquina injetora, estava muito alta, acima do limite especificado, o material queima. Pode ser também o armazenamento na estufa, não ficou tempo suficiente, não retirou toda a umidade do policarbonato. Pode ser que ele tenha ficado muito tempo parado no cilindro. Enfim, a gente começa a coletar informações para saber o que aconteceu, todas as possibilidades. Depois a gente vai investigar cada caso, ver o que é mais provável. A gente pode não chegar num consenso, mas sempre vai ter aquela causa que todo mundo vai falar, olha, provavelmente é essa, e em cima dela vamos tomar ações, sem descartar as outras ficam no gatilho. Porque se de repente a gente tomar ação, vamos supor, o problema ficou muito tempo parado no cilindro e a gente determinou um tempo e mesmo assim o problema continuou, a gente vai pegar a segunda hipótese, a terceira, até achar a causa raiz do problema. Então nesse caso aqui, eu já conheço, é um caso que já eu sei o que aconteceu, eu vou falar para vocês. Isso aqui foi um problema na temperatura do canhão. O canhão estava com a temperatura muito alta, queimou o material. Então a gente vai ter que tomar uma ação em cima disso. A gente vai ter que estudar essa máquina, entender durante o processo qual é o máximo de temperatura que esse canhão vai ter, ajustar e fazer o acompanhamento. Vale também ressaltar que uma possibilidade muito forte, não tão forte quanto a do canhão, seria o fato de ter ficado muito tempo no cilindro. Né? Por quê? Porque o operador, ele às vezes fica no celular, às vezes ele precisa ir no banheiro, então tem que ter alguém para substituir ele. Então também a gente pode colocar isso como não a causa raiz, mas uma causa potencial. Ela não causou o problema, mas ela potencializa esse problema. Então a gente pode tomar uma ação nessa segunda causa também. Isso é o planejamento. Tem uma pessoa de cada equipe, uma pessoa da área de processo, uma pessoa da área de manutenção, uma pessoa da área da qualidade. A gente vai debater, levantar ideias, verificar qual é a principal possibilidade que está causando o problema, as causas potenciais e vamos tomar ação. Isso é toda a fase do planejamento. Aí você terminou o P. O próximo passo é o D, do, fazer. É quando você que é da qualidade, você que é da área da qualidade, você vai começar a cobrar para que as ações sejam feitas. Você não vai fazer, mas você vai cobrar cada setor. De tempo em tempo, você vai puxar o cara lá do processo. E aí, você já determinou a temperatura do canhão? Aí você vai chegar no responsável pela produção. E aí, já treinou seu pessoal? Já colocou um step para quando o operador for no banheiro, tem uma pessoa para ficar no lugar dele? Lembrando que na fase do planejamento, você colocou datas para que essa ação seja fechada.
você vai cobrar para garantir que a ação seja fechada antes ou no máximo até aquela data. Você não pode ficar sentado esperando chegar o dia e você perguntar, e aí, terminou a ação? Aí o cara vai falar, não terminei, poxa vida. Bem na data que estava o fechamento. Seu chefe vai acabar com você. Você precisa fazer o quê? Sei lá, pega a cada 3 dias, cobra o cara, manda um e-mail, e aí, como é que está o andamento daquela ação? Já tem alguma novidade? Avançou? Para a pessoa poder, né, sair daquela zona de conforto e correr atrás da ação. Essa é a fase do fazer. Então você, como qualidade, você tem que cobrar aquelas pessoas que têm ações pendentes. Finalizadas as ações, é hora de verificar se elas foram eficazes ou não. Você vai verificar isso através do quê? Indicadores, auditorias. Você vai lá na linha verificar se a peça, nesse caso, deixa eu pegar a peça aqui só um minutinho. Você vai verificar se a peça está saindo dessa forma, cristalina, transparente. Você verifica que sim, está saindo ok. Né? Os indicadores também mostram que caiu esse tipo de problema. Né? Numa auditoria foi verificado que os operadores estão treinados. Enfim, eventualmente pode surgir uma outra peça, uma outra situação não conforme, mas bem menos do que acontecia antes. Isso significa o quê? A ação foi eficaz, só que é necessário fazer alguns ajustes. E o ajuste é a última etapa do PDCA. É no ajuste que você vai fazer aquele, como o próprio nome diz, ajuste fino, para poder erradicar o problema de vez. E mesmo que você tenha erradicado, é na etapa dos ajustes que você vai melhorar aquilo que já está bom. E aí você fecha o ciclo do PDCA. Tem peça boa, não tem mais problema, encerrou o ciclo. Aí você deve ter algum documento, algum lugar na sua empresa onde você vai colocar esse histórico para que isso não se repita. As pessoas mudam, de repente muda o operador, muda você mesmo, vai entrar outras pessoas na empresa, mas a empresa tem o histórico desse problema que vocês tiveram no passado e o que foi feito para voltar na situação normal, na situação ok. Isso tem que ficar registrado e aí você fechou o ciclo de vez. Tem aqui o exemplo finalizado do PDCA numa indústria de injeção de material plástico. Fechado o ciclo PDCA, a gente tem agora um novo desafio, é manter aquilo que foi realizado através desse ciclo do PDCA. Como é que a gente faz isso? Depois que você estudou, tomou ações, viu que as ações são coerentes, têm resultado, a gente tem que criar procedimentos, instruções e treinamentos para as pessoas adequadas. As pessoas têm que entender que houve uma mudança, têm que entender que agora o cenário é outro. O modo de trabalhar, de acordo com aquelas ações que foram tomadas, tudo mudou. Se mudou, eles têm que ser treinados. Se mudou, tem que ter uma norma, um procedimento para que possa ser verificado o que está sendo feito, como está sendo trabalhado e como deveria estar sendo feito. Os colaboradores têm uma tendência natural de trabalhar conforme o novo parâmetro, mas com o passar do tempo, os velhos hábitos sempre vão ter aquela tendência de voltar. Então, para isso, tem que criar procedimento. Vocês vão ver aqui o ciclo do PDCA fechado e o procedimento representado como um stop para que ele se mantenha onde está. Depois vão ser geradas novas melhorias, um novo ciclo de PDCA, ocorrem novas mudanças e cada vez que ocorre uma mudança, cada vez que é rodado o ciclo do PDCA, tem que ter um novo stop para segurar esse novo modo de trabalhar. Esse stop seria o quê? Seria o procedimento, seria o treinamento dado ao colaborador, a instrução de como trabalhar. Feito isso, você tem implementado na sua empresa todo um ciclo de PDCA. Esse é o conceito do PDCA. Se você entendeu isso, os próximos cursos vão ser fáceis. Você vai entender perfeitamente como aplicar uma ferramenta da qualidade, qualquer ferramenta da qualidade, o próprio sistema de gestão em si. Porque essa é a estrutura. O PDCA é a estrutura, como eu falei anteriormente, é a estrutura de qualquer ferramenta da qualidade do sistema de gestão. Beleza? É isso aí, até a próxima, pessoal. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Eu vou falar aqui de outros temas, vou falar de FEMEA, vou falar de hierarquização das características, ferramentas da qualidade. E eu não vou falar igual esses cursos que o pessoal dá por aí, aquela coisa básica. A gente vai falar de coisa que é experiência na indústria, experiência nas empresas, sabe? É coisa que você não aprende num cursinho formal.
Então acompanha a gente aí, não deixa de acompanhar, não deixa de falar para os seus amigos, compartilha no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. A gente está com a meta, se a gente tiver 300 visualizações, a gente vai começar a soltar mais vídeos dos temas que eu falei. Então ajuda a gente aí, a gente soltar mais temas aí relevantes para você, relevantes para o mercado. E se você gostou do vídeo, se o tema foi relevante para você, a nossa equipe preparou um e-book que está aqui nesse link, você clica nele e baixa esse e-book aí para você ler mais à vontade e o assunto está mais detalhado lá. Conte conosco, um grande abraço e até mais, pessoal.